Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre permeabilidade magnética. Campo magnético de uma bobina com núcleo. Na aula passada a gente viu o campo magnético de uma bobina, como está no desenho aí que vocês estão vendo. Né? Uma bobina, no meio dela não tem nada, só tem ar. Né? Então as linhas de campo, lembra? São produzidas pelo fio enrolado e elas se concatenam e concentram no meio da bobina. Tá? Então, essa é a bobina sem núcleo ou com núcleo de ar. Tá? A gente vai ver agora quando a gente põe internamente um núcleo de material que a gente vai chamar de ferro magnético. Tá? Então, como a gente sabe, existem bons e maus condutores de corrente elétrica. Tá? O ferro, por exemplo, é um péssimo condutor de corrente elétrica. O cobre é um excelente condutor de corrente elétrica. Tá? Com as linhas de campo magnético, né, essas linhas que são formadas aqui, quando eu tenho uma bobina, ocorre a mesma coisa. Tá? Tem materiais que são bons condutores de linhas de campo magnético e tem materiais que são maus condutores de campo magnético ou das linhas de campo magnético. Tá? O bom condutor de campo magnético é chamado de material ferromagnético, tá? Porque na verdade são ligas de ferro, né? Então, que ao serem colocadas, então esses materiais ferromagnéticos, quando são colocados na presença de um campo magnético, eles imantam fortemente, né? Então formam um ímã que a gente chama, né? Um eletroímã. E o campo magnético deles é centena de vezes maior que o campo magnético que foi aplicado. Então eu tenho, tá vendo, as linhas de campo aqui, né? Quando eu coloco um material ferromagnético aqui dentro da bobina, essas linhas de campo, né, aumentam em centenas de vezes. Né? Então eu aumento muito o fluxo magnético, consequentemente o campo magnético que é gerado. Tá? O fenômeno, desculpa, o ferro, o níquel, o cobalto, o carbono, o silício, o tungstênio e as ligas, né, que são formadas por esses componentes, né, são do grupo dos materiais ferromagnéticos. Então, normalmente, você tem uma liga de ferro com níquel, ferro com cobalto, ferro com carbono, ferro silício, tá? E aí cada um deles tem uma característica um pouco diferente, como a gente vai ver na sequência. Então, com a imantação, né, que é esse fenômeno de criar um ímã, um eletroímã, né, desse pedaço de ferro interno à bobina, o campo magnético resultante fica muito mais intenso, como a gente já viu, né, que o campo criado primeiramente pela bobina, né, pela corrente circulando pela bobina, sem um núcleo interno. Né. Dessa forma, quando eu tenho isso daqui, né, eu tenho uma bobina e um material ferromagnético dentro, né, esse conjunto, bobina mais o ferro ou liga de ferro, passa a constituir o que a gente chama de eletroímã, né, muito forte, né, com centenas de vezes mais campo magnético do que só com a bobina. Tá? Então, o que é permeabilidade magnética? Essa propriedade de condução de campo magnético é chamada de permeabilidade magnética, representada pela letra Mi. Então, é essa capacidade desse material ferromagnético de aumentar o campo magnético que é gerado só pela bobina. A permeabilidade do ar ou no vácuo tem o valor de 4π × 10⁻⁷ Tesla metro por ampere e chamamos de μ0. Então, a permeabilidade magnética do ar ou no vácuo é o que a gente chama de μ0, tá? É a referência nossa. E tem esse valor, 4π × 10⁻⁷.
Cada liga de ferro que a gente viu, ferro silício, ferro cobalto, ferro níquel, né? Tem uma permeabilidade magnética característica daquele material e é diferente um do outro. Tá? Como é que a gente determina esse valor de permeabilidade magnética para cada liga? Né? Então, você pega uma bobina, coloca o material internamente e aplica uma intensidade de campo H. Lembra do H? H o que é? Número de espiras vezes a corrente pelo comprimento. Né? Então, como é que eu vario o H? Variando a corrente. Né? Por quê? Porque o número de espiras da bobina é o mesmo, não mudo, e o comprimento também é o mesmo. Aí eu vou mudando a corrente, aumentando a corrente, eu vou aumentando o H. Né? E medindo a densidade de fluxo B. Então, eu vou medindo o B, né, quando eu tenho o material dentro da bobina. Então, eu obtenho um gráfico, né, parecido com esse que a gente está vendo aí. Então, aqui eu tenho a minha intensidade de campo magnético H, né, e aqui eu tenho a densidade de fluxo B. Então, eu vou aumentando o H e vai aumentando o B, ó, essa curva vermelha. Né? Chega um ponto que ele começa a estabilizar. Na verdade, não aumenta mais, aumenta um pouco, mas pouca coisa. Né? Nesse ponto de inflexão é que a gente calcula o μ do material, tá? Que é a relação entre B e H. Então, eu pego o B, esse valor, divido pelo H, que é esse valor, nesse ponto de inflexão, né, que a gente chama, eu tenho o μ daquele material. Né? Então, o B sobre H. Tá? Então, eu faço isso com todas as ligas, né? Alguém já fez um dia. Né? Com aquelas ligas, e eu vou obtendo essas curvas diferentes de cada material e vou calculando o μ de cada material. Tá? Então, quanto maior o μ, maior a capacidade do material de conduzir e aumentar a quantidade de fluxo magnético, consequentemente do campo magnético, né, que eu tenho gerado só pela bobina. Tá? Permeabilidade magnética relativa. Né? Então, se é relativa a alguma referência. Tá? A referência nossa é a permeabilidade no ar, o μ0. Tá? E os outros materiais que eu determinei o μ, né, eu faço uma relação entre o μ do material e o μ do ar. Né? E essa relação, né, essa divisão do μ pelo μ0 é o que a gente dá o nome de permeabilidade magnética relativa, que é o μr. Tá? Então, o μr vai ser o μ, que é a permeabilidade do material, dividido pelo μ0, que é a permeabilidade do ar ou do vácuo. E lembrando que o μ0, 4π vezes 10 a menos 7, Tesla metro por ampere. Tá? E aí eu tenho, ó, só para exemplificar para vocês, né, o μ do ferro comercial. 0,0113097, do ferro purificado, do ferro silício. Isso aqui são as ligas de ferro, né, que eles dão uns nomes estranhos, né? Permalloy, supermalloy, permendur e o ferrite, né? A gente já ouviu falar bastante do ferrite. Então cada um tem um μ que a gente determina de acordo com aquela curva, né, do H e o B. Tá? Aí o que eu faço? Pego esse valor do μ e divido pela minha referência, que é o μ0. Aí eu vou obter um μr. Tá vendo? Pego esse valor, divido de novo pelo μ0. Eu vou obter o valor do μr. Tá? E assim por diante.
Então, o que representa o μr? Né? Se eu pego o valor do μ e divido pela permeabilidade do ar, né, ou do vácuo, esse número aqui significa que é quantas vezes esse material, né, o μ dele é maior do que o μ0. Né? Se eu pegar esse aqui e dividir por esse, vai dar 9.000. Significa que o μ do material, esse valor aqui, ó, é 9.000 vezes maior que esse. Se eu pegar esse e multiplicar por 9.000, eu vou obter esse valor que é o μ do material. Né? Então, o μr, o significado dele é justamente esse, né? Quanto que aquele material consegue conduzir mais linhas de campo, né? Ou aumentar a quantidade de linhas de campo mais que uma bobina sem nada dentro, né? Que seria o ar sem nada dentro. Então, esse material, se eu colocar lá, ele vai aumentar 9.000 vezes o campo magnético que eu tinha antes, quando a bobina não estava sem nada, né? Sem nenhum núcleo. Se eu pegar esse ferro aqui purificado, ó, 200.000 vezes mais campo magnético eu tenho do que a bobina sozinha. Tá? E assim por diante, né? Aqui é 10 a sexta, aqui é 10 a sétima, quer dizer, é um valor muito maior do que a própria bobina sozinha, tá bom? E normalmente as máquinas elétricas, né, que a gente vai falar daqui a pouco de transformador, usa essas ligas de ferro no núcleo, né, para aumentar muito mais o campo magnético que eu tenho gerado só pelas espiras, tá bom? Então vamos ver um resumo, né, das equações que a gente viu desde o início desse conteúdo. Tá? Então, lembrando só a densidade de fluxo magnético, que é o B, eu pego o fluxo magnético e divido pela área. Né? Então, eu tenho a unidade do fluxo magnético como Weber por metro quadrado, ou Tesla. Tá? Então, o φ é o fluxo magnético em Weber e A é a área da seção da bobina em metros quadrados. Tá? Depois a gente viu força magnetomotriz. Né? O N, número de espiras da bobina, vezes a corrente elétrica que passa por ela. Aí o H, força magnetomotriz, dividido pelo comprimento, né? Intensidade de campo magnético, que é o H. Então, o comprimento da bobina é o L. Tá? A força magnetomotriz já está calculada em cima. Aí a gente viu a permeabilidade magnética, o μ, que é o B dividido pelo H, quer dizer, o B que é a densidade de fluxo magnético, dividido pelo H, que é a intensidade de campo magnético. Tá? O μr, que é a permeabilidade magnética relativa, que é o μ do material dividido pelo μ0, né, que é a permeabilidade magnética do ar ou do vácuo. E o valor do μ0, né, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Tá? Vamos fazer um exemplo, né, só para a gente treinar um pouco o conteúdo que a gente acabou de ver. Então, uma solenoide, né, chamada solenoide, que é a mesma coisa que uma bobina, né, de 30 centímetros de comprimento, contendo 800 espiras, é percorrido por uma corrente de 1,5 amperes. Se ele tem internamente um núcleo de material ferromagnético com μr de 500, né, então tem um μ que é 500 vezes maior que a permeabilidade magnética do ar. Né? E a área desse núcleo magnético é de meio metro quadrado. Tá? Então vamos calcular o fluxo magnético que é gerado, tá, por essa bobina com esse núcleo. Então eu tenho o meu L, 30 centímetros, que dá 0,3 metros. Né? Eu tenho que transformar o comprimento em metros. Número de espira, 800 espiras. A corrente, 1,5 ampere.
O μr é de 500, né, do material. O μ0 a gente sabe que é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Uma coisa que eu esqueci de falar, o μr ele não tem unidade, né? Ele é adimensional, que a gente chama. Por quê? Eu pego o μ do material, que a unidade é Tesla metro por ampere, e divido pelo μ0, que também é Tesla metro por ampere. Então as unidades vão se cancelar e vai ficar um número puro só, né? Um número adimensional, que o significado é justamente o que a gente já viu, né? Nesse caso aí o μr 500 significa que o material aumenta em 500 vezes o fluxo magnético gerado pela bobina. Tá? A área, meio metro quadrado, né, da bobina e do núcleo junto, né? A gente quer calcular o fluxo magnético. Então, a gente começa do que a gente quer encontrar. Tá? Essa é a técnica que a gente usa para resolver um exercício desse. Então, que grandeza que está envolvida com o fluxo magnético? A densidade de fluxo, que é o B. Né? Então está aqui, ó, o B, densidade de fluxo, eu sei que é o fluxo dividido pela área. Tá? Só que aí me falta o B. Né? Eu tenho aqui o fluxo, que eu quero saber, mas ainda me falta o B. Eu tenho a área. Então, qual que é a equação que relaciona o B com alguma outra grandeza? É a equação do μ. Né? O μ eu sei que é B sobre H. Né? A permeabilidade magnética é o B, que é a densidade de fluxo, dividido pelo H, que é a intensidade de campo. Então, nesse caso, como eu quero achar o B, falta o H. Por quê? O μ eu consigo calcular, né? Porque eu tenho o μr e tenho o μ0. Então a gente vai ver daqui a pouco como é que a gente calcula o μ. Aí faltou o H, como é que eu acho o H aqui? H é a força magnetomotriz dividido por L, né? Que é o comprimento da bobina. Aí me falta a força magnetomotriz, né? Eu tenho o comprimento L, né? Tá aqui, ó, 0,3 metros. Mas ainda me falta a força magnetomotriz. A força magnetomotriz é número de espiras vezes a corrente. Aí eu consigo calcular, certo? Que eu tenho o número de espiras e tenho a minha corrente. Então eu calculo a força magnetomotriz, né, que vai me dar 1.200 ampere-espira. Daqui é só eu ir voltando e calculando. Né? Se eu tenho a força magnetomotriz e tenho o comprimento, eu consigo calcular o H. Então, o H vai ser os 1.200 da força magnetomotriz dividido pelo comprimento L, que é o 0,3. Então, eu vou obter o H de 4.000 ampere-espira por metro. Calculei o H, né? A gente pode vir para cá e calcular o B. Só que aí eu tenho que calcular o μ antes, né? De calcular o B. Então, o μ é o μr vezes o μ0. Né? Por quê? O μr é quantas vezes o material aumenta o campo magnético do ar. Então, o μ0 vezes o μr vai me dar o μ. Então, 500 vezes 4π vezes 10 a menos 7 vai dar 6,28 vezes 10 a menos 4 Tesla metro por ampere. Aí eu consigo calcular o B. Né? Eu usando μ igual a B dividido por H, como a gente já tinha colocado aqui, eu trabalho a fórmula de maneira que eu tenho que deixar o B sozinho. Então, o H está dividindo, passa multiplicando o μ. Então, fica μ vezes H é igual a B. Né? O B vai ser, então, o μ, que eu calculei aqui, vezes o H, que eu calculei aqui. Então, vai me dar um B de 2,51 Weber por metro quadrado. Agora, o B é igual ao fluxo dividido pela área. Eu vou conseguir agora calcular o fluxo.
que era pedido, né? Então, tenho o B e tenho a área que está aqui. Então, eu só passo a área multiplicando, porque está dividindo o fluxo, né? Para deixar o fluxo sozinho. Então, o meu fluxo vai ser o B, 2,51, vezes a área, meio metro quadrado, vai me dar um fluxo de 1,26 Weber. Então, essa bobina, né, me produz um fluxo de 1,26 Weber, tá? Tendo esse núcleo como dentro dela, né? Esse núcleo com material ferromagnético com MR de 500. Tá? Então, eu acho que chegamos, né, no resultado que era pedido, tá bom? Por enquanto é isso que a gente tinha, né? Muito obrigado e até a próxima.